Atenção Marvecos, Marvelinos, Marvelnautas e Marveloides, está começando o Marvete Lendo e hoje vamos falar sobre confrontos entre raças. Uma das histórias mais importantes da Marvel, a Guerra Kree-Skrull, foi publicada no número 20 da expansão de clássicos da coleção de Graphic Novels Marvel da Salvat, envolvendo raças alienígenas dos primórdios do universo 616 da Marvel. A aventura leva os Vingadores para o espaço para lidar com a luta entre os poderosos inimigos interplanetários que colocavam em risco a vida em nosso pequeno mundinho azul. A história começa com o resgate de Mar-Vell da Zona Negativa. Ele e Rick Jones tinham uma união psíquica e Mar-Vell usa seus conhecimentos para acionar uma máquina que o traz de volta à nossa dimensão. Mas ele vem contaminado de radiação e os Vingadores o levam para uma descontaminação. Enquanto isso, na galáxia Kree, um ataque de Ronan, o Acusador, religa o Sentinela Kree aqui na Terra. E a enorme máquina vai atrás de Mar-Vell. O traidor da raça Kree é levado para uma misteriosa floresta no meio do Círculo Polar Ártico. E os Vingadores, ajudados pelo novo Golias Clint Barton, chegam ao local. Ao mesmo tempo que enfrentam a ameaça do Sentinela Kree e Ronan, eles buscam pelo Jaqueta Amarela que havia sumido. Só que Hank Pym estava sendo uma vítima dos ciclos de involução da raça humana lançados pelos inimigos alienígenas. Ronan tinha a situação toda a seu favor, assistindo de camarote a derrocada da humanidade, com Mar-Vell preso, o Jaqueta Amarela se transformando em um ogro das cavernas e atacando a Vespa, e o Visão, Mercúrio e a Feiticeira Escarlate acabando aprisionados após o Sentinela Kree hipnotizar o Golias e encarar os demais heróis que estavam por ali. E nesse momento de desespero, vemos a primeira demonstração de amor entre o Visão e a Feiticeira Escarlate. Mercúrio é ajudado por Rick Jones e consegue contra-atacar, mas Ronan é interrompido por um chamado urgente da galáxia Kree. Eles estavam sendo atacados pelos Skrulls. Ronan é obrigado a largar o seu sonho de destruir a Terra e parte deixando o Sentinela Kree sem ordens para cumprir. E o gigantesco ser robótico anula todo o ciclo de involução, fazendo com que a floresta desaparecesse e o Polo Norte voltasse a ser frio. Mesmo com a solução do problema, outras preocupações acabam aparecendo, pois havia mais pessoas no Polo Norte que foram atingidas pelos ciclos de involução, e eles iniciam um movimento de caça aos alienígenas que habitavam o planeta. Os Vingadores se recusam a entregar Mar-Vell e ele é levado pela agente Carol Danvers para uma fazenda afastada com uma ajudinha de Nick Fury, mas os heróis acabam sendo julgados por facilitarem a fuga de um procurado pela justiça. A multidão se revolta e eles acabam sendo excluídos pelo próprio Capitão América, Thor e o Homem de Ferro, que dissolvem os Vingadores. Mas a verdade vem à tona quando o Visão, Golias, Mercúrio e a Feiticeira Escarlate são atacados pelo Quarteto Fantástico ao chegarem na fazenda onde Mar-Vell estava escondido. A fazenda era um reduto camuflado dos Skrulls, para quem lembra das primeiras histórias do Quarteto Fantástico quando eles aprisionaram os aliens como sendo vacas aqui na Terra. Eles despertaram com a guerra entre as raças e haviam se transmutado na forma dos heróis e diluído os Vingadores. Os verdadeiros Thor, Homem de Ferro e Capitão América são avisados pelo Visão que havia conseguido fugir, e eles enfrentam os alienígenas verdes. Mas Carol Danvers também era o Super Skrull disfarçado, e ele usa a nave dos Skrulls para fugir levando Mar-Vell, Mercúrio e a Feiticeira Escarlate. O Super Skrull tenta atacar a Attilan, reduto dos Inumanos, que eram descendentes relativos dos Krees, mas não obtém sucesso pois uma cúpula inviolável se forma sobre a cidade escondida. O Super Skrull decide então partir para o seu planeta natal.
Chegando no mundo de sua raça, o Super Skrull não é bem-vindo e o Rei Skrull aprisiona o poderoso oponente. A intenção do rei era forçar Mar-Vell a revelar os segredos Kree e para isso ele ameaça Mercúrio e a Feiticeira Escarlate. Para evitar a morte dos colegas, Mar-Vell cede e finge trabalhar para os Skrulls. Enquanto isso, na Terra, os Vingadores são atacados pelos representantes do governo, visto que eles haviam sido condenados. Eles mandam os Mandroids atacarem os heróis, mas no meio da luta, dos rios da cidade, surge Triton, o Inumano. Triton pede ajuda aos Vingadores para encontrar Raio Negro e deter Maximus, que havia dominado Átila. Quem leu um encadernado Os Inumanos dessa mesma coleção sabe bem o que a gente está falando. O Homem de Ferro dá um jeito nos Mandroides e os heróis partem para se unir ao Monarca Inumano e encarar Maximus. Raio Negro usa sua poderosa voz para quebrar a redoma ao redor de Átila e de quebra ainda desfaz o controle mental de Maximus apenas com os sussurros de sua voz, causando mais uma crise de demência no traidor. A surpresa era que havia alguns Kree no local, aproveitando-se da aliança de Maximus com Ronan, o Acusador, que prometeu ajudar a destronar Raio Negro se aquele local pudesse ser uma base avançada Kree. Na debandada alienígena, Rick Jones acabou sendo levado por uma nave e acaba sendo preso por Ronan. Mas na cela, ele acaba sendo usado pela Inteligência Suprema Kree para desenvolver poderes e invocar heróis da Era de Ouro da Marvel, personagens dos anos 40, quando a editora ainda se chamava Timely Comics. Enquanto isso, os Vingadores usam uma nave cedida por Nick Fury para ir até a galáxia de Andrômeda, lar dos Skrulls, e atacar os Esverdeados. Durante o combate, Mar-Vell se liberta e também ataca os inimigos de sua raça, mas o Monarca Skrull lança uma nave com uma bomba atômica em direção à Terra. A solução desse impasse vem com os poderes da Inteligência Suprema Kree, usando Rick Jones como canalizador para congelar todos os Kree e os Skrulls da galáxia. Na verdade, Rick acabou usando um poder dos humanos ainda não descoberto pela nossa raça, mas ele desmaia e a Inteligência Suprema reúne todos os heróis naquele local e diz a Mar-Vell que ele deveria se unir novamente a Rick Jones para evitar a morte do jovem. Para salvar o garoto, o Capitão Marvel aceita e volta a ser uma entidade compartilhada com Rick Jones. O desfecho do arco mostra ainda que o líder do movimento contra os heróis na Terra era na verdade um Skrull, e ele é atacado pelos terráqueos que agora odiavam alienígenas. Os Vingadores podem voltar à Terra em paz para nos defender de novas ameaças. Esse arco tem ainda um último tempero. O Visão é um dos que mais se incomoda com o sequestro da Feiticeira Escarlate e fica definido de uma vez que rola um clima entre os dois, influenciando inclusive as atitudes do Sintozoide. Desenhos impecáveis de Sal Buscema e Neil Adams dão vida ao roteiro de Roy Thomas nessa aventura intergaláctica que tem uma solução bem anos 70, simplificando o desfecho da trama que poderia ser muito mais épica, mas infelizmente se resume a um ponto final simplório demais para quem esperava batalhas e cenas de ação dignas de um filme de ficção científica. Fica a importância da saga que abriu definitivamente as portas do cosmos para os heróis da Marvel. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, os seus comentários e opiniões. Assine o canal e ative as notificações, compartilhe o vídeo e visite o site marvelcrono.blogspot.com.br, o maior projeto brasileiro de organização das histórias da Marvel.